Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Já saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Como é bom saber que você está aí do outro lado, não é, para juntos nós aprendermos a poderosa palavra do Senhor. E é um privilégio, não é não? É um privilégio nós podermos estar meditando nessa palavra tão maravilhosa que é alimento para as nossas almas, né? Glória a Deus. E eu já convido você a abrir em Mateus capítulo 5, dos versículos 33 ao 37. Mateus, capítulo 5, do versículo 33 ao 37, diz assim: Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Glória a Deus. Agora vamos orar ao Senhor, amém? Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos, Deus, já nessa escola bíblica. Que o Senhor continue, Senhor, através do teu Espírito Santo, nos instruindo, Senhor, nos ensinando, Deus, para que o teu Espírito Santo continue, Senhor, sempre tendo, Deus, a liberdade, aleluia, de ministrar, de falar aos nossos corações. Obrigada por tudo, Deus. Permanece conosco, dá-nos a direção, em nome de Jesus. Amém. Vamos realmente falar sobre o nosso falar, sobre aquilo que nós temos, aleluia, nos expressado, que temos dito. Glória a Deus. Existe veracidade nisto? Então nós vamos aprender, né? A palavra do Senhor vai nos ensinar nesta manhã. Glória a Deus. E na introdução dessa aula, amados, glória a Jesus, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, Ele não aceita por nenhuma desculpa, glória a Deus, que o ser humano, ele venha fazer juramentos, né? Glória a Deus, nós sabemos muito bem que as pessoas, para dizer que estão falando a verdade, elas sempre juram pelo que está no céu, juram pelo que está na terra. Isso não é bom, porque isso não procede de Deus. Aí a gente vai ver o que é que procede realmente do Senhor. Glória a Deus. Nas Escrituras, os juramentos são de dois tipos: aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Glória a Jesus. Quando Deus ele faz um juramento, irmão, nós sabemos muito bem que Deus é aquele
que pode sim cumprir aquilo que ele fala. Glória a Deus. Mas nós, missionária, nós somos tão frágeis, tão pequenos, que nós não conseguimos fazer nada mais, se não for a misericórdia do Senhor, né? Glória a Deus. E a gente vai ver, nesse primeiro ponto, que não devemos jurar nem pelos céus e nem devemos jurar pela terra, né? De acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, glória a Jesus, a lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos. A gente pode ver isso, você pode abrir sua Bíblia, que eu vou abrir a minha também aqui. A gente pode ver isso em Números, capítulo 30, o versículo do Senhor, né, a palavra do Senhor, diz assim para nós em Números, capítulo 30, e o versículo, glória a Deus, 2. Né? Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca fará. Imagina o peso dessa palavra. Tudo que ele falou, né, fazendo voto com juramento, ele tem que fazer. Imagina, tão pequenos e frágeis que nós somos. Glória a Deus, né? Então, o Senhor decretou o castigo para o perjurado. Glória a Deus. Aquele que faz juramentos, né, e não cumpre. Glória a Deus. Aquele que faz um juramento falso. O falso juramento de uma testemunha, de uma falsa afirmação com relação a uma promessa ou alguma coisa encontrada, exigia uma oferta pelo pecado. A gente pode ver isso em Levítico 5 e o versículo 1. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele enfatizou, glória a Deus, que nós não devemos jurar, nem pelo que está nos céus, nem pelo que está na terra. E Deus, no Antigo Testamento, ele também enfatizou, glória a Deus, que quando o juramento não fosse cumprido, glória a Deus, ele seria requerido daqueles que fizeram um falso juramento. Glória a Deus. Mas qual era o propósito, missionário, da lei do juramento naquela época? Qual era o propósito? Glória a Deus, né? O propósito do juramento antes era benefício. Ele era benéfico, ele trazia benefício. Glória a Jesus. Tinha um objetivo de descobrir a verdade. Glória a Deus, né? Tratava-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele era o grande juiz onisciente e onipotente. Glória a Jesus. Dono de tudo, que esquadrinhava todos os corações, como diz lá em Jeremias, capítulo 17, o versículo 10. Glória a Deus, né? Então, aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens, aqueles juramentos, né? Glória a Jesus, eles se classificavam assim em 2 juramentos, por serem feitos por Deus e serem feitos pelos homens, como a gente já viu. Mas aí o Senhor vem e diz, não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Glória a Jesus. O que é que Deus estava ensinando aos escribas e fariseus? O que é que Jesus estava ensinando aos escribas e fariseus? Glória a Deus. A gente não pode jurar pelo aquilo que não é nosso. Imagina a gente dizer, olha, eu vou cumprir isso, juro por Deus. Quem somos nós para jurar no lugar de Deus? Imagina. Eu juro por isso, eu juro pelo meu filho. Tudo é de Deus, a gente não pode jurar por nada, porque nada é nosso. Deus pode fazer juramento porque tudo é dele. E quando ele promete, ele cumpre. Glória a Deus. Nós não, né? Às vezes encontramos desculpas. Nunca vou lhe abandonar, nunca vou lhe deixar, nunca... E às vezes lá na frente, né, a gente
tem traído os nossos, né? Glória a Deus, as nossas afirmações, né? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Glória a Deus. A terra é do Senhor, como diz Isaías, lá no capítulo 66, primeiro. Glória a Deus. Tudo é de Deus. Aleluia. Então a conclusão é que qualquer juramento feito usando alguns desses elementos teria de ser cumprido, pois neles o nome de Deus estava envolvido. Então um cristão verdadeiro e sincero, que tem um coração transformado, glória a Deus, ele não precisa estar fazendo juramento. Por quê, missionário? Porque a palavra que sai da boca dele é sim, sim, não, não. Ele não precisa estar fazendo juramento porque ele anda com a verdade. O próprio Jesus disse, eu sou a verdade. Lá em João, no capítulo 14, versículo 6. Então, o crente, ele nascido de novo, ele que vive na presença do Senhor, ele não precisa fazer nenhum tipo de juramento. Porque até então as pessoas que estão ao seu lado sabem que ele é um crente sincero, glória a Deus, um crente reto, um crente que teme ao Senhor. Então a procedência dele é uma procedência digna. Quando ele diz que é sim, quando ele diz que é não, glória a Deus, né? Então nós podemos ver aqui que o seguidor de Jesus, ele não jura nem pelo céu, nem pela terra. Por quê? Porque suas palavras, elas são verdadeiras. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Onde está o teu pai? Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis vós vir. Vós sois de baixo. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem és tu? Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer, julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem?
por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ah, e viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Segundo ponto, nossas palavras devem ser sim e não. Como deve ser nosso falar? Glória a Deus. A gente deve ter muito cuidado, glória a Deus, com aquilo que nós estamos falando, irmãos. É isso que a Escola Bíblica está nos ensinando nessa manhã. Muito cuidado com aquilo que falamos. Não existe para Deus meia mentira, ou mentirinha nem mentirona, glória a Deus, né? Para Deus não existe isso. Para Deus, lá em João 8,44, diz que o pai da mentira, seja ela grande ou pequena, é o diabo. Ele vai continuar sendo. Porque nele não houve verdade. Ele se firmou no engano. Glória a Deus, né? Então, o proceder do crente, né? O falar do crente é sim quando é sim e não quando é não, né? E Provérbios 18:21, o rei Salomão, ele nos deixou esse provérbio maravilhoso e diz que o poder da vida está nos lábios. Olha, glória a Deus, na língua, o poder da vida. Imagina como é sério abrir a nossa boca, os nossos lábios para pronunciarmos alguma palavra. É muito sério, amados. E o Senhor Jesus diz lá em Mateus 12, glória a Deus, no versículo 37, que nós vamos dar conta de toda palavra que sair da nossa boca. Olha só, nós vamos ser julgados pelo que sai da nossa boca. Por isso que o salmista foi sábio quando disse: Senhor, põe um guarda na minha boca. Que nós possamos fazer esse pedido a Deus, essa oração: Senhor, põe um guarda na minha boca para não falar o que eu não devo, Senhor. Principalmente nos momentos de aflição, de ira, de angústia, que nós venhamos guardar, saber guardar os nossos lábios, né? Saber dominar a nossa língua. Glória a Deus. Então, o verdadeiro crente, ele não vive com falsidade e mentira. Glória a Jesus, né? O segundo subponto, o sim e o não na vida de Paulo. Houve situações na vida de Paulo, a gente pode ver isso lá em 2 Coríntios, do versículo 1, né, do capítulo 1, no capítulo 1, versículo 12 ao 24, a gente pode ver que muitos quiseram acusar Paulo, né? Muitos quiseram colocar, glória a Deus, mentiras na vida do apóstolo Paulo, levantar falsos testemunhos na vida do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Eles quiseram acusar Paulo com sérias e graves acusações, né? Dizendo que ele não era o tipo de pessoa que dizia ser. Meu Deus do céu. E não tratam assim nós hoje não, né, irmãos? Glória a Deus. Quantas vezes as pessoas querem dizer que nós não somos aquilo que somos para Deus? Quantas vezes as pessoas nos julgam, levantam calúnias, mentiras, difamações contra a nossa vida. Mas o lindo, irmão, é que, como a gente já viu aqui em Mateus, né, 12:37, é Deus que vai julgar as palavras que saem da boca. Então, cada um de nós que venhamos vigiar com aquilo, glória a Deus, que, né, estamos falando. Então, o apóstolo Paulo, ele dizia, quando ele dizia que era sim, sim, e quando ele dizia que era não, não, ele deixa bem claro para nós, glória a Jesus. 2 Coríntios, a gente pode ver isso na Bíblia, você pode abrir sua Bíblia também aí, 2 Coríntios, vamos ver,
2 Coríntios, glória a Deus, capítulo 1 e o versículo 23. Vamos ler esse versículo? Glória a Jesus. 2 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 23 diz assim a palavra do Senhor. Olha, invoco, porém, a Deus, por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Glória a Jesus, né? Então o apóstolo Paulo, ele mostrou justamente que não estava indo a Corinto. Por quê? Porque os que estavam ali estavam dizendo que Paulo, né, ele não andava com a verdade. Aí no versículo 18 diz: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Glória a Jesus. Aí o 17 diz: e deliberando isso, usei porventura de leviandade, ou que o delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não. Aí o 18 ele diz: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Glória a Jesus. Então, quando era sim, era sim. Quando era não, era não. Aí ele termina o versículo 23 dizendo: olha, eu não fui ainda aí, glória a Deus, para poupar-vos. Aleluia. Por isso que até agora eu não fui aí. Porque o crente sábio, ele ameniza as situações, né? Ele não cai nas ciladas do inimigo, ele ameniza as situações, ele domina o seu eu, para depois ele enfrentar as situações. Glória a Deus. O que passar disso é uma procedência maligna. É muito sério isso que o Senhor falou. Irmãos, quando nós não usamos de sinceridade, quando nós não usamos de verdade, glória a Deus, nós estamos dando ocasião ao diabo, né? Ao diabo, a fazer-nos pecar. Glória a Deus. Por quê? Porque quando falamos falsos testemunhos, quando dizemos aquilo que é, aleluias, quando não é, né? Quando nós juramos e não cumprimos, né? Que jurar já é pecado. Então, por isso que a própria palavra diz: não diga eu juro, mas diga sim quando for sim, diga não quando for não, porque o que passar disso aí, glória a Deus, vem do maligno, vem do inimigo. E nós não fomos chamados, irmãos, para servir o inimigo. Nós somos chamados para servir a Deus com uma consciência tranquila, reta, glória a Jesus, pura. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se não for assim, poderemos nos rebaixar. Olha só, passando a divulgar rumores, fofocas, segundas intenções, daremos lugar a situações de procedência maligna. Então, caso, né, como o caso que aconteceu com o Paulo em Coríntio, né? Paulo conhece a importância da honestidade e da sinceridade nas palavras e ações. E é assim que Deus quer que nós sejamos. E quando nós somos assim, irmãos, nós não damos ocasiões ao inimigo. Nós fechamos as brechas, né? Então que nós vamos ter cuidado e fechar as brechas. O terceiro ponto fala de honestidade com nossas palavras. A palavra do crente, aleluia, deve ter honestidade. Honesto é a virtude daquele que é sincero, daquele que fala a verdade, né? Daquele que é correto, honesto, justo, daquele que é certo, glória a Deus, né? Então já foi descrito como homem honesto. Nós podemos ver isso na vida de Jó. Jó, ele sim. A gente pode ver um testemunho lindo. Quem deu testemunho? Foi o irmão? Foi um parente? Foi a mulher? Não. Testemunho de Jó, quem deu foi Deus. Aleluia. É homem reto, sincero, é honesto, se dizia do mal. Ele não vive com sim, sim, não, não, não. Aleluia. Ele não vive com disse, me disse, não. Ele não vive jurando, não, para que as pessoas tenham credibilidade, não.
Aleluia. Quando nós dizemos com Deus, irmão, não precisamos estar jurando não, porque a credibilidade está conosco, que é o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo morando em nós. Então Jó, ele foi um exemplo disto, de um homem sincero, de um homem honesto. E o próprio Deus deu testemunho de Jó lá em Jó, capítulo 1, versículo 8, a gente pode ver isso. Em Atos, temos a descrição de quem, no capítulo 10, é lindo, irmão, nem crente era ainda, nem tinha aceitado Jesus ainda, mas Cornélio, com a sua atitude, chamou a atenção de Deus, que Deus chegou ao ponto de enviar um anjo na casa dele, para chamar Pedro, para mostrar a ele e anunciar a palavra da salvação. Glória a Deus. Era um homem também sincero, aleluia, mesmo sem fazer parte do povo de Deus. Precisamos, irmão, como crentes, tirar da nossa boca palavras mentirosas, né? Caluniadoras. Isso não convém aos santos. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo subponto: é possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? Na vida daqueles que o Evangelho já entrou, a resposta é sim. É possível ser honesto, mesmo vivendo num mundo que a corrupção está aumentando cada dia mais. As pessoas querem ganhar vantagem nos erros, nas mentiras, né? Mesmo diante desse cenário, é preciso sim. É capaz sim, é possível sim. Glória a Deus. O verdadeiro crente, amados, ele andar com honestidade e sinceridade. Por quê? Porque o Evangelho já transformou a vida dele. Já curou todos os sintomas do pecado. Glória a Jesus. Já quebrou todas as correntes que o prendia antes, irmão. Louvado seja o nome do nosso Deus. Muitos já adotaram a mentira como um hábito. É normal para aquele que não vive as bem-aventuranças de Cristo dizer uma mentira, dizer uma desculpa mentindo. Ainda diz mais, eu menti por uma boa causa. Meu Senhor, tenha misericórdia, Jesus. Existe mentira de boa causa, irmão? Ai, Jesus, tenha misericórdia, não é não? Então, quem sustenta isso está comprometendo o caráter humano. Aleluia! E o respeito à verdade. O verdadeiro discípulo de Cristo, que faz parte do reino, ele é honesto. Ele não anda com meias verdades, não. Ele não anda com mentira, não, irmão. Aleluia, glória a Deus. Tudo que ele fala, ele sabe que é verdade, né? Jesus é a verdade em essência. E os que vivem nele devem ser honestos e verdadeiros. O terceiro subponto, né, desta lição, do terceiro ponto, dando testemunho. Coisa linda. Uma pessoa honesta, uma pessoa que fala a verdade, irmão, ele dá testemunho. O ímpio vê isso nele. É um homem de Deus. É uma mulher de Deus. Não engana, não. Não ultrapassa também, não. Então, quando nós vivemos um proceder desse, nós damos testemunho. E o nome do Senhor, ele é glorificado. A palavra de Deus, ela é exaltada. Os ímpios, ele passa a ver o Evangelho com outros olhos. Começa a nascer o desejo neles de conhecer o nosso Jesus mais de perto. Mas quando nós vivemos com mentira, irmão, no trabalho, na escola, em casa, na vizinhança, suja o testemunho. Nós afastamos as pessoas de Deus, de pessoas que não aceitam Jesus Cristo, pelos péssimos testemunhos que tem visto na vizinhança, irmão. Na própria família de alguém que diz que é crente. Eu sou crente na família. Aí os parentes veem e dizem, meu Deus, eu crente todo mundo é lá. Glória a Jesus. Então, aquele que anda na sinceridade, na verdade, no sim e no não, quando for não, e sim quando for sim, eles dão testemunho de Deus e aproximam os ímpios da palavra e do Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus. O homem, ele é cheio de desculpa, glória a Deus, mas o reto não. O reto, ele procede, aleluia, com qualidades de homem honesto. Provérbio 21, 8 diz isso. O verdadeiro cristão procura ser honesto no que fala,
mantendo-se longe da falsidade, da mentira, conservando a verdade no coração, na conduta. Ele tem caráter. Aleluia, glória a Deus. Você é conhecido por ser uma pessoa de palavra? Pronto, eu quero terminar esse terceiro ponto fazendo essa pergunta. Você é conhecido por ser uma pessoa de palavra? Às vezes até os próprios pais, irmão. Se você fizer isso, eu vou tirar isso seu. Aí daqui a pouco o Ciro tapeta, um beijinho. Vai, te dou. Cadê a palavra, irmão? Aleluia. Se deu um castigo, não retire. Glória a Jesus. Deus que é Deus, Ele sabe que a gente tem que provar os castigos, né? Então, a gente tem que proceder. Se você não suporta dar aquele castigo, tirar aquilo do seu filho, então não diga nunca não. Glória a Deus, porque está manchando só o nosso caráter de cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você é conhecido como uma pessoa de palavra? Será que eu sou conhecido por uma pessoa de palavra? Ah, o missionário fala, mas não faz. Glória a Deus, que nós venhamos pedir a Deus, irmão, sabedoria e entendimento para proceder no caminho da verdade. Glória a Jesus, né? Isso é muito lindo. Se dissermos a verdade durante todo o tempo, vamos nos sentir menos pressionados a apoiar nossa palavra em juramentos ou promessas, sabia? Quando a gente usa a verdade, a gente não precisa estar fazendo juramento nem promessa. Eu prometo, eu juro. Glória a Deus. Quem convive conosco sabe que nós não precisamos disso, né? Glória a Deus. Então, as palavras dos servidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade. Devemos viver, esta é a conclusão, no mundo, irmão, com honestidade. Precisamos, irmão, no mundo que nós vivemos, de tanta corrupção e desonestidade. O mundo tem que ver diferença nos cristãos, irmão. Nos lavado e remido no sangue de Jesus, nos nascido de novo. Porque nós possamos, né, em nome de Jesus, andarmos com a verdade. Procuremos ser simples e objetivos, dizendo sim, sim, não, não. Amém, amados? Então fico com essa lição da escola deste domingo. Que Deus continue abençoando toda a igreja em nome de Jesus. E eu convido você a orarmos. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, no nome poderoso do Teu Filho amado Jesus Cristo, graças te damos por tudo, Senhor. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, perdoa os nossos pecados, põe um guarda na nossa boca, ajude-nos, Deus, a proceder conforme a Tua palavra e o Teu querer. Abençoa cada ouvinte desta manhã da escola dominical e que o Senhor possa permanecer conosco, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e até a próxima escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Amém? Nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião.